Bem-vindos ao Espiritismo para a Vida. E o nosso tema de hoje é apego e desapego. Nossa, é um tema super importante, eu vejo, para que nós alcancemos a felicidade verdadeira, mesmo estando encarnados, mesmo estando de passagem aqui pela Terra, em todas essas situações que nós passamos, que são transitórias, que muitas vezes nós acabamos nos identificando em demasia com todas elas, com os papéis que nós precisamos exercer. Então, o apego e o desapego são realmente assuntos importantíssimos para trabalharmos do ponto de vista da vivência do espírito aqui na carne. Todas as filosofias espiritualistas, filosofias de vida, né, têm trazido esse tema desde as mais antigas eras. E eu lembro e gosto muito do budismo e lembro da frase de Buda, que ele diz que toda causa de sofrimento vem do desejo e do apego. Mas geralmente quando nós falamos no apego, eu vejo que a gente coloca mais no sentido a coisas materiais, né? Verdade. Quando a gente fala geralmente sobre apego, pensa imediatamente em dinheiro, em bens, mas o apego ele está assim em tantas áreas que muitas vezes a gente não se percebe. Às vezes a gente tem apego a uma ideia, apego a um relacionamento, a uma forma de relacionamento, Sim. apego a pessoas. Sim. E quando a gente fala em apego, é algo realmente negativo, não é que a afetividade ou valorizar as coisas, as relações, as ideias, Sim. as pessoas. Não, mas é uma forma negativa da gente viver, uma forma desrespeitosa com a gente e com todas as coisas. Nossa, isso é complexo, porque o apego, ele vem lá da nossa intimidade e às vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós acabamos mascarando o que nós sentimos em relação àquela situação que nós estamos vivenciando. Quando nós, na verdade, estamos geralmente demonstrando um apego ao status, principalmente, né? Nós temos medo de parecer vulneráveis, por exemplo. Então nós somos apegados a uma figura, a um arquétipo de força, de coragem, de sabedoria. Então nós não demonstramos muitas vezes que nós, na verdade, somos aprendizes. Quando o mais sábio dos sábios orienta que nós devemos sempre ter a postura da criança para entrar no reino dos céus. Então, quando nós tivermos a postura do aprendiz, sempre disposto a aprender mais, nós vamos estar nos desapegando das situações transitórias, principalmente desse status que eu acho que eu preciso manter. Mas isso é transitório, isso é totalmente aqui da horizontalidade, quando nós precisamos transcender, ir para a verticalidade, né? O apego, ele, para mim, assim, dentro do que o Espiritismo também nos traz, ele está muito relacionado a nossas fases primitivas de evolução. E nós saímos do simples e ignorante, extremamente materializado, e vamos nos desenvolvendo e cada vez mais aprendendo a viver de uma forma sutil, de uma forma fluida, de uma forma livre, né? Sentindo Deus, e Deus não é material. Sim. Então a gente, quanto mais a gente confia em Deus, quanto mais a gente sente esse fluir da vida, mais nós aprendemos a desapegar. Sim. Porque o apego quer dizer que nós não queremos mudanças, não queremos transformações. E tudo se transforma. Verdade. Né? Tudo se transforma. E as transformações, elas existem para o bem. Por mais que momentaneamente a gente não enxergue isso. Então,
Às vezes eu estou apegada a uma ideia e eu acho que ela é a melhor ideia que poderia existir. Quando existem inúmeras possibilidades melhores. E eu não aceito, eu não compreendo esse fluir da vida e essa evolução necessária de todas as coisas. Sim, verdade. Eu vejo que nós acabamos nos identificando com os nossos papéis que são transitórios, temporários. Então hoje, na verdade, estou o Neto, você está a Ágata. E às vezes nós achamos e nos limitamos nisso. Só que a vida do espírito que nós somos é multimilenar. Nós estivemos em vários corpos, nós tivemos várias experiências. Agora imaginem, os amigos, se nós nos apegássemos a cada uma delas. Isso acontece muito. Podem ver que muitas vezes nós desenvolvemos alguns sentimentos de nostalgia por tal época, por tal situação, e nós ficamos meio que amarrados naquilo e nós não damos abertura para este fluir da vida do Espírito. Então, enquanto nós estivermos apegados a tudo que é daqui, dessa horizontalidade, a tudo que é transitório, nós estaremos impedindo o ser espiritual que nós somos de alçar voos, de conhecer os segredos do universo. Nós podemos ir muito além, nós podemos compreender o microcosmos, o macrocosmos, mas enquanto nós mantermos essa postura de apegados a tudo que isso aqui, como se isso aqui fosse tudo, mas é da lei natural que tudo isso perece. Esse corpo vai perecer, ele vai se decompor, vai virar adubo, vai ser útil para a terra. Então nós precisamos entender os ciclos da natureza, sentir Deus, pois tudo começa a ganhar uma amplidão. A felicidade é possível, mas quando eu parar de me identificar, quando eu me distanciar dessas coisas que são transitórias. Então, não, precisa ser assim. Muitos às vezes falam, não é que eu queira tudo do meu jeito, mas o que eu posso fazer se o meu jeito é melhor? Não é assim que funciona o cosmos. O cosmos é regido por uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, quando nós entendermos esse fluir que é perfeito, que é movimento natural, nós podemos ter uma vida bem diferente. E sim, aproveitar esses papéis que nós vivenciamos diariamente, mas sem me apegar, sem me identificar com isso. Aproveitando aquilo e angariando bagagem, lições imortais. Então estaremos espiritualizando a nossa existência. Essa nossa relação com Deus é que é muito importante de pensar, né? Eu me lembrei da passagem que Jesus nos fala: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Porque, analisando bem, nós vivemos com medo, nós vivemos com receio dessas transformações, receio de perder a pessoa, receio de perder o dinheiro. Todo esse medo de perder demonstra apego. Então, a gente tem que refletir muito. O que eu tenho medo de perder? Por que eu estou com esse medo de perder? Sim. Por que eu não confio nessa providência soberana que, mesmo que me coloque numa situação de perda, é divino, é uma lição grandiosa por trás daquilo, e que se eu me abrir, eu souber aproveitar muito bem, nossa, eu vou ser muito feliz. É verdade. Não importa que seja a morte. O que é a morte, se não também uma transformação? Hoje, graças ao ensino desde Jesus, desde as filosofias mais antigas, na verdade, e a revelação espírita que esclarece tão bem, né, a vida além da morte, dessa passagem do físico para o espiritual, para a verdadeira vida, na verdade, né? Nós sabemos
que tudo há uma continuidade, que tudo é evolução, que tudo é aprendizado, Sim. que todos estamos caminhando para uma condição cada vez melhor. Então nós não precisamos ter medo. É mesmo. Não precisamos ter medo nunca. Existe sempre uma ordem soberana. E quando a gente sente isso, é o passo para o desapego. Aí eu aceito as mudanças, eu aceito as transformações, eu aceito os exercícios que a vida traz, porque é Deus me conduzindo e me ensinando. Então é muito importante a gente viver na Terra, viver encarnado, mas pensando nessa realidade que muitas vezes a gente desconsidera, vai vivendo o mundo material e sofrendo, sendo jogado de um lado para o outro, né? Como um barco nas ondas, assim, na tempestade. Aí me joga para cá, me joga para lá. E na verdade, isso é só superfície. Quando a gente adentra nesse oceano divino, a gente vê que, nossa, calmaria. E eu posso viver nesse estado. Sim. Nossa, muito bom. E eu só lembrei aqui, para nós não confundirmos desapego com desleixo. Sim. São coisas completamente distintas. O desapego é quando eu me desidentifico. Eu deixo de me identificar com as coisas que são temporárias, transitórias, impermanentes. Elas vão deixar de existir, então eu me desapego para o meu bem, para que eu não sofra. O desleixo é quando eu tenho um descaso, eu não valorizo as situações, deixo, como você falou, barco à deriva, então tanto faz, é o famoso deixa a vida me levar, e não é assim que acontece, né? Na verdade, eu preciso sentir o fluxo da vida, então eu vou com esse fluxo, eu uso minha vontade, o meu livre-arbítrio e eu caminho para esse fluxo. É bem diferente, né? Isso acontece muito, né? Porque a gente começa a falar, mas a matéria é transitória, a matéria, daqui a pouco tudo isso vai acabar, tudo isso vai mudar. E aí acaba gerando, às vezes, essa desvalorização, Sim, né? Essa indiferença. Mas pelo contrário, por que Deus criou a matéria? Perfeito. E por que Ele nos coloca nessa condição, então, unido à matéria? E na reencarnação mais ainda, né? Porque às vezes eu falo, mas é verdade. Por que existe a poeira Sim. no mundo, né? Porque algo que me faz me movimentar para limpar constantemente. Mas é essa lição. Sim. Movimento, ação, cuidado, valorização de tudo, de toda a matéria. Uma valorização real, com o sentido espiritual. Quanto mais eu souber aproveitar o mundo material para a minha espiritualização, como você tinha falado, né? Mais eu vou crescer e mais eu tenho oportunidades de seguir para caminhos, para outros mundos mais com a matéria mais sutil. É mesmo. Eu lembrei aqui, uma coisa que a gente sempre conversa, é que a lição do desapego eu vejo que é essa, é pensar assim, certo, eu vou desencarnar, eu vou habitar o mundo dos espíritos. O que eu preciso para viver lá? Então aí eu me desapego, eu penso melhor na minha alimentação, eu penso mais na questão da sexualidade, eu penso mais na questão do gerenciamento do tempo, do gerenciamento dos recursos materiais, como dinheiro, por exemplo, o nosso lar. Então, todas essas coisas daqui a pouco não vão existir, eu não vou precisar disso. Ou vão existir, mas de uma forma bem diferente. Bem diferente. Então, eu preciso aprender a me desapegar de tudo que está acontecendo aqui. Os próprios relacionamentos, eles vão ser diferentes. O pai deixa de ser pai, o irmão deixa de ser irmão, o marido deixa de ser marido. Então, mas a amizade, a fraternidade, isso sim é perene e é isso que nós precisamos alimentar. Então nós estaremos desapegados e viveremos sim para ser espíritos imortais, filhos de Deus. Por hoje é isso e até o nosso próximo assunto. Um gigantesco abraço e fiquem com Deus.